Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de novembro de 2013, é uma sexta-feira, o verbete é de número 2828, quase uma capicua, não sei se vocês sabem o que é capicua, que você pode ler de frente para trás, de trás para frente. Ele tem 7 páginas, 55 logias e 21 máximos. O tema é binômio correlação causalidade e foi elaborado segundo a especialidade autopesquisologia. Quem redigiu esse verbete fui eu, né, que agora a gente vai debater aqui juntos. E para quem não me conhece, eu sou professora universitária, né, trabalhei muito tempo lá na Universidade Federal Fluminense. Eu sou licenciada em matemática, fiz até o doutorado em engenharia de sistema e computação. Eu sou brasileira, sou natural do interior do estado do Rio de Janeiro, São Fidélis, eu não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar. É bem no interior mesmo do estado do Rio de Janeiro. Eu sou voluntária da Conscienciologia desde 97 e docente desde 2005 e denepsista desde 2000. Também eu sou autora e organizadora do Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia. E aí eu gosto de falar disso, por quê? Porque eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a fazerem o verbete pessoal de vocês. E esse manual está disponível gratuitamente no site da Editares. Então, quem não tem o manual, pode pegar o manual, ele dá uma certa base, né, para vocês fazerem o verbete de vocês, que a gente está esperando a inclusão de vocês no nosso grupo de verbetógrafos. Nós estamos com a meta de 500 neoverbetógrafos, né? E a gente já tem quase 300, né? 312, então já ultrapassamos a marca de 300. Não adianta um neoverbetógrafo fazer 20 verbetes, é porque se conta por verbetógrafo. Então a gente está esperando, aguardando vocês. Obviamente que também temos o programa Verbetografia, né, aproveitando aqui, né, que todo semestre a gente inicia o programa Verbetografia, desse período agora a gente já está terminando, mas o manual ele ajuda também, tá certo? Então a gente convida todos vocês, para cada um de vocês fazerem o verbete pessoal de vocês, tá? E é um desafio bem grande. O professor Valdo costuma dizer que ele não fala em desassédio mental somático, ele fala em desassédio evolutivo, que ele percebeu, pela experiência dele, pela observação dele, que todos que sentam aqui para defender o verbete, no caso ali na cadeira com ele, na época, que se transformavam, viravam outra pessoa, como se assumisse uma certa responsabilidade evolutiva. Então, a gente está falando isso para vocês, para animar todos vocês a fazerem os verbetes pessoais, tá certo? Então, continuando aqui, o binômio correlação-causalidade é a questão pesquisística de avaliar e distinguir quando 2 ou mais variáveis associadas entre si estão ou não interligadas pela relação de causa e efeito. Na pensenologia, eu destaco o holopensene pessoal do associacionismo, o holopensene pessoal da autocientificidade consciencial, o holopensene pessoal da priorização autopesquisística e o mater pensene enquanto mega causação. Na fatologia, a correlação enquanto pista da causalidade, o fato de associação entre ocorrências ser necessária, embora não suficiente, para evidenciar o nexo causal, o fato de a relação causal não poder ser determinada com certeza absoluta. O fator psicológico gerando tendenciosidades nas avaliações de correlações e nas intuições sobre causalidade. O ato de entender o presente estudando os dados do passado. O fato de a análise associativa entre os fatos ocorridos no passado não necessariamente determinar o nexo causal. A improbabilidade de causa única dos fenômenos em geral. As concausas, a autorresponsabilização pelas ocorrências dos fatos,
o critério científico da refutação, indicando cautela com as conclusões pesquisísticas, o alto esforço na determinação dos elos no périplo evolutivo pessoal, a tendência humana de atribuição de causas, a natureza do homem de buscar os elos causais entre ocorrências, a compreensão das correlações e dinâmicas causais, possibilitando previsão, controle e modificação de comportamentos futuros. A gente destaca também que tem 26 linhas e a gente convida vocês a lerem toda a afatologia. No detalhismo, a gente tem 15 máximos e a gente destaca na argumentologia a enumeração falaciologia, no qual, no contexto da argumentologia, eu cito aí 7 falácias causais. Por quê, né, que a gente cita isso? Porque a gente não deve ignorar a afirmação lógica, né, de a correlação não implicar necessariamente causalidade. Então, é a negação disso, a quebra dessa questão, né, de que a correlação entre duas variáveis, entre duas ocorrências, elas estão correlacionadas, mas uma pode não ser causa da outra. Então, é a quebra dessa lógica que faz surgirem as falácias. Então, para a gente não cair nessas mazelas, a gente está estudando as falácias. A autopesquisologia. Então, concernente à autocoerenciologia, eu cito 7 aspectos capazes de eliminar, ou pelo menos minimizar, a tendenciosidade na observação pessoal, detida para confirmar as suspeitas ou hipóteses de correlação e causalidade pré-estabelecidas pelo autopesquisador. Ainda eu destaco aqui, nesses últimos 4 parágrafos, apesar de não ser enumeração, mas é um conceito que eu acho bastante interessante para a gente estudar, que é o conceito de atribuições de causalidade. Estou até interessada de fazer um novo verbete com esse tema. E na reniciologia, eu destaco, então, os verbetes anti-acaso, com causa extrafísica, efeito, interrelação fenomênica e raciocínio lógico-matemático. Frase enfática. Especificar correlações entre variáveis antecede a descoberta do nexo da causalidade. Ambas análises ajudam o Homo sapiens autoperquisitor a recobrar o liame serexológico autoevolutivo. Na questionologia, você, leitor ou leitora, pesquisador ou pesquisadora, distingue o nexo causal da simples correlação entre fenômenos e parafenômenos? Procura sobreparar as vivências pessoais a fim de avaliar com maior precisão a causalidade das correlações parafenomênicas? E aí, na bibliografia específica, eu coloco 8 fontes, algumas mais importantes do que outras para o trabalho aqui que foi elaborado, mas todas têm relação com o trabalho, e na webgrafia uma fonte também de referência. Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Lógica, variável, silogismo, conclusão, atribuição, associação, interligação, constatação, evidenciação, probabilística, concausalidade, sistematicidade, nexopensenidade, consequencialidade, autopesquisologia, prospectivologia, fenomenologia, influenciologia, conexologia e efeitologia. Bom, a gente já tem algumas perguntas aqui dos teletertulianos, né? E a primeira pergunta dele vai... Não, pois é, eu ia falar isso. A primeira pergunta dele vai permitir que eu fale a razão pela qual eu fiz esse verbete, né? Que é a pergunta de praxe, né? Tá certo? Então, ele faz assim, ó, na Megapensenologia, página 12, você colocou: ações possuem causas. Normalmente temos o pensamento simplista de uma causa única para cada ação ou ações e não pensamos na multicausalidade.
Como mudar esta forma de pensar, ampliando nossa cosmovisão? Então, eu vou aproveitar essa segunda parte dele aqui para falar o motivo, né, pelo qual eu fiz o verbete, e depois, então, eu respondo a primeira, que é ações, que é o Mega Pensene. Ações possuem causas, tá bom? Então, quando eu resolvi fazer esse verbete, foi exatamente para eu, como se fosse uma prescrição, né? Para eu parar de pensar simplista e começar a pensar um pouco mais, de uma maneira mais complexa. Eu me lembro que na minha graduação eu cheguei a fazer uma matéria de estatística e probabilidade. E aí eu fiz aqueles testes de hipótese, né? Mas tudo à base de matemática, à base de estatística. E eu não estudava ainda as questões mais sociais, né? Porque assim, ó, as questões sociais que você vai estudar a partir da estatística, o que você faz? Você faz um modelo, simplifica, né, aquele modelo com algumas equações e aí fica trabalhando em cima das equações. Ou então, daquele modelo você destaca algumas variáveis que você quer estudar, né? Então, por exemplo, você pode querer estudar a relação de renda familiar com, sei lá, com bem-estar, né? Aí, vamos supor que você isole só essas duas variáveis. Então, você vai lá, estatisticamente, mede por amostras, né? Mas depois você fica restrita a fazer a avaliação naquela frequência ali que você conseguiu, né? Enquanto que depois, assim, depois que eu vim para cá, eu vi que, e mesmo antes, quando eu dava aula no mestrado de economia, eu via que, por exemplo, uma função, a gente estuda muito função, né? Então, que uma função, às vezes, ela dá a relação entre duas variáveis, mas ela não tem ali dentro nenhuma necessidade de causalidade. E eu me lembro, quando eu dava aula, eu gostava muito de dar o exemplo das duas variáveis, que é colheita, né? Quando você planta alguma coisa, você vai colher, então o volume de colheita, e o volume pluviométrico, né? De chuva que cai. Então, existe uma correlação, né? que você faz, e você pode, então, matematicamente colocar o nível pluviométrico em função da colheita ou a colheita em função do nível pluviométrico. No entanto, a colheita não é causa para a chuva. A chuva pode ser causa para a colheita, né? Então, eu comecei ali, comecei a vislumbrar essa condição de que nem tudo que está relacionado, e até eu coloquei no verbete em algum local aqui, acho que foi na antagonismologia, essa coisa que a interdependência, a dependência matemática não significa causalidade necessariamente, porque se a função ela é bijetora, você pode fazer uma variável em função da outra, ou qualquer uma das variáveis em função das outras, e você não tem, por isso, a mudança de causalidade. Certo? Aí depois a gente foi estudando, né? Chega aqui, na Conscienciologia, tudo tem sua causa, a gente funciona a partir da causalidade, não é isso? Então, assim, ó, há muito tempo eu estou intrigada com isso. E na hora que eu fui fazer esse verbete, ainda tive uma surpresa muito assim, agradável, até, que uma das pessoas que eu estou estudando, assim, como hipótese, né, de vida passada, essa pessoa estudou causalidade também. Então, está tudo mais ou menos explicado, né? Nada é por acaso, tem tudo uma causa, né? Agora, mais especificamente, como é que a gente pode sair, então, do simplismo para um raciocínio um pouco mais complexo? Eu listaria algumas questões aqui. A primeira que eu listei aqui é estudar sobre o assunto, estudar novos paradigmas, foi o que aconteceu comigo um pouco. Outra coisa que eu acho muito importante é estudar as falácias. Por isso que eu coloquei uma listagem de falácias aqui. Porque o que são falácias? Falácias são um argumento que lá pelas tantas você estragou aquele raciocínio que era um raciocínio lógico válido. Você deu uma estragadinha ali. Seja pelo próprio raciocínio, seja por premissas falsas. Alguma caca você fez e aquele raciocínio, ao invés de ficar válido e tirar conclusões válidas, ele virou uma falácia, uma coisa que não é real, que não é verdadeira, que você não pode confiar. Tá certo? Então, isso eu acho muito importante.
Porque a gente já, pelos meus estudos agora, para fazer o verbete, a gente vê que as expectativas da gente, os nossos apriorismos, os nossos preconceitos, eles levam você a tirar conclusões apressadas e viram falácias e ficam coisas erradas, certo? Então, isso é uma questão. Então, estudar os tipos de falácia que algumas pessoas já estudaram. Para você não reinventar a roda, você vai lá e estuda, né? Outra coisa, exatamente, para evitar apriorismos, evitar você falsear em alguma coisa, falsas crenças, começa por aí também. Então, valores e tudo, né? Então, o que eu acho que é importantíssimo? A autopesquisa. Então, a conscienciologia, no meu ponto de vista, está cada vez mais sendo fortalecida, até por esses conceitos assim que deixam furos, né, na consciência, na ciência convencional. Então, por quê? Porque em todo momento onde há falseabilidade, onde há falácia, onde há problema, a raiz do problema é a falta de autopesquisa, a falta de autoconhecimento, né? E, por último, estudar métodos, né, para evitar precipitações, que, na verdade, são essas falácias. Se você estuda métodos para evitar precipitações, você acaba evitando falácias. Agora, eu não estou dizendo aqui, gente, que é para jogar fora estatística, apesar da minha citaciologia, né? A quem que vai perguntar, né? Vou deixar se perguntar. Apesar da minha citaciologia, não é para jogar fora a estatística. A gente tem muitos resultados importantes a partir da estatística, né? A medicina está aí, mas ao contrário também. Então, a estatística ela é para a gente ter atenção com ela e aprender a ler, aprender a interpretar e não perder o senso crítico. Porque ela é só um indicador, né? Então, mas ela tem os indicadores de causalidade também, mas é só um indicador. A causalidade mesmo, ela é intrínseca à realidade, né? Então, esse que é o problema, tá certo? Então, e as pessoas usam a estatística, manobram a estatística para obterem resultados que favoreçam as crenças dela e aos interesses dela. Então, com isso, nós é que temos que ficar atentos, nós não podemos colocar a responsabilidade no outro. Então, a gente vê lá uma história bonitinha no jornal, umas estatísticas bonitinhas, a gente não pode culpar o outro de estar querendo nos enganar. A gente é que não pode deixar se enganar por aquilo, né? Então, o que tem de pesquisas e antipesquisas, eu fico assim impressionada. Então, assim, se tem pesquisa que, por exemplo, o café, eu me lembro disso, que o café faz mal à saúde, dá problema, e tem pesquisa que diz, não, você tem que tomar uma xícara de café por dia, para poder ativar, que o adolescente tem que tomar uma xícara de café por dia. Então, assim, você tem que usar o seu senso crítico, fazer suas experiências pessoais e ir pela seu parapsiquismo, enfim. Você tem que ir por onde você confia mais, né? Agora, voltando aqui, então eu não sei, Eduardo, que perguntou isso, eu não sei se eu te respondi completamente, mas se não respondi, por favor, você manda novas perguntas. E aí eu vou voltar ao Mega Pensene, que são ações possuem causas. Eu diria para você que eu coloquei essas três aí, olha, encadeadas, porque, no meu ponto de vista, as três têm correlações. Na verdade, essas ações possuem causas, eu até li num livro. As outras eu fiz. Então, correlações insinuam causalidade, é a minha tese principal, né? Que a causalidade, que é o que a ciência convencional já sabe também, que a correlação, desculpa, ela é uma condição suficiente, mas ela não é necessária, né? E para ser, ela não é necessária para ser ela não indica necessariamente a causalidade, né? Então é isso aí. A outra, ações possuem causas, eu achei interessante porque diz respeito a gente aqui também, porque isso diz respeito ao paradoxo da ação voluntária. Isso vem lá desde Aristóteles, assim, eu não sou uma estudiosa muito grande nessa parte da filosofia, mas assim, alguma coisa a gente pode comentar aqui. Que
Assim, ó, se ações possuem causas, se toda ação é precedida de uma causa, então como é que fica a ação voluntária? Essa ação voluntária existe? Ou tudo que você faz tem sempre uma causa antes, e aí isso é o que a gente chama de determinismo, tá certo? E a gente sabe, né, que aqui na Conscienciologia a gente trabalha com determinismo e livre-arbítrio. Então, assim, tem na filosofia duas correntes. Uma que achavam que essas coisas eram incompatíveis, e aí se explicava só a questão de tudo tem uma causa, e estudava-se matemática, aí veio a física, a mecânica mais clássica, né, que tentava explicar todos os movimentos a partir de uma equação, para mostrar que tudo tinha uma causa. Mas tem também a conciliação, e nós aqui fazemos a conciliação, né? Tá certo? Então, assim, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o determinismo. O que vai comandar, e engraçado é que está tudo sob controle. Então, tudo tem uma razão de ser, né? Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, na medida em que você vai se libertando do determinismo através de ações cosmoéticas, ficando mais no fluxo do cosmos, você tem mais possibilidade de decidir e de atuar livremente, né? E, ao mesmo tempo, à medida que você faz alguma coisa anticosmoética, você corta esse vínculo com o cosmos e aí você cai de novo no determinismo. Então, o que a gente estuda aqui é uma concomitância, né? Uma coexistência, não é concomitância na mesma pessoa, mas é uma coexistência entre aspas, pacífica, entre livre-arbítrio e determinismo. Você quer falar, Pilar? Tá, então vamos lá. Sobre se nós temos a liberdade de escolher determinadas causas, e se ao escolher essas causas, nós já temos as condições de saber os efeitos dessas causas. Se a gente estudar, tem. É isso que a gente tem até no último item da fatologia, que a gente coloca assim, olha, está aqui. A compreensão das correlações e dinâmicas causais, possibilitando previsão, controle, modificação de comportamentos futuros. Sendo que nem todas as causas elas são controláveis. Tá certo? Então, existe o acaso, existe um anteacaso. A física quântica, por exemplo, você não tem controle. Então, tem algumas teorias mais complexas que você não tem controle. Mas, assim, o que a gente propõe aqui para a gente, né? É que se a gente se autoconhecer, e é o que a gente faz aqui, né? Quando você faz a lista de trafores, a lista de trafalhos, escreve tudo que acontece. Aconteceu isso. Aí, no dia seguinte, eu fiquei mal. Não, aconteceu isso, eu fiquei ótimo. Então, essas correlações, você vai vendo que o seu próprio comportamento, a sua própria pensanidade, ela vai causando reações. E você vai podendo controlar. Então, assim, a evolução da gente é esse controle naquilo que está na mão da gente, né? Então, eu perguntei até outro dia ao professor Valdo, que ele tem uma frase no verbete antiacaso dele, que a consciência que mais conhece o antiacaso é a CL. E aí eu perguntei para ele, é a CL porque ela compreende mais, ela apreende mais o fluxo do cosmos, ela entende mais isso, ou ela gere o cosmos, entendeu? Aí ele disse que é porque ela compreende mais o cosmos, ela apreende mais, é compreensibilidade, que é o papel. E aí não podia ser outra coisa, porque se fosse ela que fazia a gestão, estava tudo errado no meu ponto de vista mesmo. Eu perguntei para tirar esse drama de consciência da minha cabeça. Mas não faz sentido, né? Que alguém monitore tudo. Não. Ela compreende tudo. Então, mas agora, nesse compreender não está essa ação dela de gerar uma nova condição? Aí tem uma coisa, quando você fala assim, quem é o cosmos, né? O cosmos somos nós. Então, quem constrói o fluxo do cosmos somos nós. Então, cada coisa que a gente faz, a gente está construindo esse fluxo do cosmos. E a gente então, não tem sabe essa questão, disso. Mas não é só a CL, entendeu? É todo mundo, então, tudo. O caso é que a tudo. gente não sabe disso. Né? Então, assim, se você faz uma coisa anticosmoética, o que é isso? O fluxo cósmico está indo para a evolução e você dá uma ré.
você de alguma maneira está perturbando aquilo. Certo? É claro que o cosmos continua, ele não dá muita bola para você, né? Ainda bem, porque senão a gente estava mais em interprisão ainda, né? O fluxo cósmico continua, só que você perturbou aquilo. Então, imagina se você, ao invés de perturbar, se você contribuísse com aquilo, né? Não precisava de reurbanização, tá certo? A gente está sofrendo, entre aspas, né? Está passando por essa crise da reurbanização, transmigração, com os réus ressomando em massa aqui, para aliviar a crosta terrestre, para poder, né, os evoluciólogos começarem a aparecer, as consciências mais evoluídas começarem a aparecer, né, e para aliviar esse fluxo nosso aqui, né, essa pressão que existe entre a gente. Então, se a gente contribuir com isso, a gente está, concordo com você, a gente está incrementando esse cosmos. Mas assim, ó, se você parar agora, fechar o olho, agora eu vou mudar o fluxo do cosmos, você não consegue. Entendeu? Assim, mas só o fato de saber você não que vai somos gerenciar causas... tudo, porque não é só você, Pilar. Somos todos nós. Entendeu? E aí é que entra a questão do paradigma complexo, que não é linear. A causalidade não é isso implica naquilo, que implica naquilo outro. Existe um sistema de causas. Então, eu estou ligada com você, que está ligada com o seu corpo, que está ligado comigo, que está ligado com ela, que está ligado com a Keiko. E aí, assim, se eu faço alguma coisa, por exemplo, pensando em te causar, eu causo toda uma bagunça nessa rede. E essa rede vai me causar também. Por isso que tem aquela coisa da conscienciologia. E o que você faz vem para você. Porque não é uma causalidade linear, é uma causalidade complexa, sistêmica. Entendeu? Então, o que você faz, você mexe na rede. Imagina uma rede de peixe assim, você mexe aqui, ó, ela mexe toda. Então, o que vai para o outro vai para mim também. Então, essa coisa de causalidade, como o Eduardo perguntou aqui, de ser única, isso é a maior ilusão, maior fechadismo que a gente pode ter. Né? Porque se a gente compreende a vida da gente aqui, imagina, é interessante, mas a gente, né? a gente tem que A questão é a gente compreender e bancar essa desassedialidade. Isso que é. Mas com cada causa, né? Sendo causas individuais. Não sendo entendi. Causa da própria consciência. Por exemplo, da minha consciência. Eu promovo uma ação, é um ato, sim. é uma causa. E eu vou observar como ela repercute, mas só com conhecimento, com estudo, com pesquisa. aí, por isso que eu fiz o terceiro Mega Pensene, que ações causam efeitos, entendeu? Para não ficar, para chamar a atenção da gente, o que você faz, você afeta. Na pior das hipóteses, é você mesmo. Então, mas eu sei teoricamente, agora já sei, teoricamente, é como se eu soubesse agora, teoricamente, que aquilo que eu faço tem efeitos. Agora eu preciso começar a perceber quais são. Qual a minha ação que repercutiu tal efeito, como ela influiu. Mas aí precisa de autopesquisa e heteropesquisa também, senso de observação. Né? Muito obrigada. Eu que te agradeço. Fala no microfone para mim, por favor. A não ação também já é uma reação. Já é também causa repercussão, né? Isso causa, porque se está precisando de você fazer uma coisa, e não está faz, precisando né? de você atuar em alguma coisa, se você não faz, você já está criando um efeito, vamos chamar negativo, né? Ou neutro, que seja, mas nulo. Mas isso já é um efeito, né? E aí, porque todo efeito é uma causa, né? Porque a causa e efeito, elas se misturam, ela é causa e ela é efeito ao mesmo tempo. Rosa, você disse que, independente da ação individual, né, que, sei lá, por ignorância ou por algum motivo, a ação da pessoa perturba o fluxo do cosmos, mas o cosmos continua independente da ação individual, né? Mas, assim, a ação pessoal que contribui para o fluxo gera sinergismo, né? Gera, com certeza. Porque aqui, por exemplo, se todos nós tivermos o propósito de sermos cosmoéticos e tal, aquilo vai gerando sinergismo. E é isso que a gente faz aqui, né, Keiko? Porque, por exemplo, qual é o sentido, por exemplo, da gente fazer TENEPS, da gente fazer com a convicção de que a gente vai contribuir para a organização melhor do cosmos? Entendeu?
Então, assim, ó, é igual aquela questão que até eu vi aqui. Sim, porque amplia, né, a pensionidade. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Tem um exemplo bem da sociedade comum, assim, que é eleição, né? Então, cada voto da gente é um voto e ele o voto de todo mundo é igual, tem o mesmo peso, tá certo? Sim. Então, assim, ó, então o seu voto decide a presidência, entendeu? E ao mesmo tempo ele não decide, entendeu? Sim. O seu voto por ser ele não é de menor importância do que o voto de cada um dos outros. Eles têm o mesmo peso, eles contam todos eles. Porque a gente, às vezes... Então é mais ou pensa menos pequeno, isso, né? entendeu? Então, assim, a eleição pode ganhar sem você votar. Por exemplo, se eu tivesse votado nele, eu teria ganho junto. Se você não votou, ele continua ganhando. Só que o seu voto é importante. A eleição da pessoa é a soma, é o somatório daqueles votos. Entendeu? Que meia dúzia não tenham desistido de votar, eles foram contra o fluxo do ganhador, do vencedor. E o vencedor foi para frente. Mas nem por isso ele interferiria no voto. Porque se todo mundo desistisse, o rapaz não ia ganhar, a pessoa não ia ganhar. Então, mas assim, todo mundo é responsável. Não sei se esse exemplo pelo foi bom, fluxo mas... do cosmos, né? Mas o cosmos, ele está evoluindo. Está evoluindo. Independente dos componentes. Mas é que o que eu estou querendo trazer é que a gente, muitas vezes, acaba pensando pequeno a nível planetário, porque o planeta Terra é mais hospital do que escola. Só que não o cosmos não é só o planeta, né? Então tem outros planetas evoluídos, tem consciências evoluídas que está, né, puxando para frente e a gente também está, né, é igual aquela coisa de soma de vetor, aproveitando, né? A soma de vetor que a gente aprende na física, né? Tem um vetor para cá, um vetor para lá, um vetor para cá. Aí a resultante vai apontar para um lado. Então, se a gente apontar o vetor ao contrário, a resultante continua sempre indo em direção para lá. Só que assim, olha, a resultante pode diminuir, né? Pode ter interferência às vezes na resultante, mas ela continua apontando para lá. Não deixa de ser um jogo de forças. É um jogo de forças. É um jogo de forças. E se a gente pensar em cada um de nós, só aqui os 7 bilhões, cada um de nós representa uma força. Agora tem que pensar o seguinte, a CL, a força da CL, né? A compreensibilidade da CL, ela não gere, mas assim, ela tem um poder ali, não, que todos nós interferimos, ela também vai interferir, mas assim, não como se fosse ela sentada num grande escritório, falando assim, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo outro, não é isso. A presença do indivíduo já é um evento. Isso, eu coloquei até na minha fatologia isso. Que tem efeitos. Se você chega com uma pensanidade positiva, você mexe no ambiente. Ao mesmo tempo, se você chega com uma pensanidade negativa, você vai mexer negativamente naquele ambiente. Sim, mas então, a gente tem que ser responsável pela nossa... A própria existência já é um evento. É um fenômeno, né? É um evento. Mas, Rosa, eu gostaria... E você não pode implodir. Não. Evolui ou evolui. Eu gostaria de te perguntar aqui na 5ª linha da fatologia as variáveis de confundimento. E logo após, a cadeia causal desviante. Eu acho que elas estão relacionadas. Deixa eu pegar aqui. Na 5ª e 6ª linha da fatologia, página 12. A primeira folha. Patologia, não, eu sei, mas é que eu estou procurando aqui. Já achei aqui. É que eu quero achar uns exemplos aqui que eu coloquei. Então, essas variáveis de confundimento, eu achei assim, mais usadas na área da medicina, na área de epidemiologia. E assim, eu vou começar por um exemplo para poder a gente entender. Você quer estudar alguma situação, aí você isola lá, a gente fala isolar as variáveis, né? Você pinça lá as variáveis que você quer trabalhar. Às vezes você não pensou uma, e você começa a trabalhar com aquelas que você pensou. E aí começa até a ver correlação entre elas, e começa a pensar na possível causalidade entre elas. Só que existe uma outra variável que não está naquele jogo ali ainda, e que aquela dali é que é causa para as duas. Então, as duas são correlacionadas,
Porque existe uma outra, sabe, que é essa que é a variável de confundimento, que eu não sei por que chama isso, né? Porque ela que é a principal causa. Confunde, né? Então, assim, é que ela confunde, entendeu? Aquela relação de causalidade. Ela realmente é porque ela está obscura, ela está fora do seu plano de trabalho. E é ela que é como se fosse um sombra, sabe? Ela que interfere. Então, tenho dois exemplos aqui que eu pensei para colocar com vocês. Por exemplo, você pode chegar à conclusão de que o consumo de álcool acarreta câncer de pulmão? O consumo de álcool acarreta câncer de pulmão? Se você fizer a correlação, as duas coisas aumentam juntas, elas estão correlacionadas. Ela tem uma correlação positiva, que a gente chama, né? Que à medida que aumenta o consumo de álcool, aumenta o consumo, a ocorrência de câncer de pulmão. Só que existe uma variável de confundimento, que é o tabaco. O tabaco, ele desenvolve hábitos alcoólicos na pessoa. E é esse hábito alcoólico, entendeu? Que você está analisando lá. Mas quem causa o câncer é o tabaco, é o fumo, entendeu? Mas então não seria uma variável indireta? É uma associação indireta. Mas essa associação indireta que é feita, eles chamam de variável de confundimento. Entendeu? Então, é uma associação indireta. Quer dizer, na verdade, por isso que eu acho que, eu não sei se esse nome é super apropriado, porque, na verdade, ela é a causa, né? Sim. Entendeu? Mas eles fizeram, você faz uma associação indireta. Ainda tem, por exemplo, uma outra que é mais, assim, engraçada, assim, né? Não é engraçado, mas fizeram uma pesquisa, isolar as variáveis, o fato de ser casado com câncer também. Se você fizer uma correlação, vai dar um alto índice de correlação entre pessoas casadas e pessoas que têm câncer. Então, o casamento, ser casado, acarreta câncer? Claro que não. Qual é a questão que está em voga aí? É que se você pegar um universo maior, onde tem jovens e tal, você não isolou a variável idade. Entendeu? É porque a idade é que é realmente a variável de confundimento. Por quê? As pessoas casadas, elas em geral têm mais idade, e é com mais idade que, em geral, você tem câncer. Entendeu? Mas então é o problema da amostra. A amostra não foi confiável. Isso, com certeza. Mas isso que são as falácias, entendeu? Então, essa de confundimento é um tipo das falácias que a gente colocou aqui quando existe essa variável de confundimento, que é tem um nome aqui, que é da terceira causa. Tem um nome aqui. É que são tantas falácias que agora eu não é o efeito conjunto. É o efeito conjunto, que é a falácia da terceira causa, né? Isso. Entendeu? Porque não é que o álcool deve até piorar um pouquinho, mas ele é insignificante em relação ao tabaco. Ok. 6. Queria que você explicasse um pouquinho. 16. Começa na 2. Achou? 16? Página 16. A influenciologia. Tá. Eu queria que você explicasse por que a autoestima está relacionada com sucessos e fracassos. Então, esse foi até um livrinho aqui que eu consegui, ó. Teoria da atribuição de causalidade. Estou até interessada em fazer um verbete com esse título. Contribuições para a formação e atuação de educadores. Então, é um trabalho bem importante de duas professoras da universidade, acho que de Campinas, eu acho que agora não estou me lembrando. E que ela trabalha muito essa questão, né? Então, assim, ó, a questão é assim, ó, aí tem, por exemplo, a atribuição de causalidade, que o próprio indivíduo se dá, entendeu? Então, por exemplo, se você se atribui um trafar, por exemplo, às vezes não tem aquele trafar, você se atribuiu aquele trafar, você vai vivendo em função daquele trafar, entendeu? Então, se aquele trafar é uma coisa que te destrói, a sua autoestima vai lá para baixo.
Pode ser também uma atribuição de causalidade feita por outra pessoa, pela sociedade, por outra pessoa. Então, a atribuição de causalidade, se ela pode influenciar na sua autoestima para baixo ou para cima. Sim. Entendeu? Entendi. E aí a proposta do livro e a que eu coloquei aqui, que foi mais ou menos... elevar a autoestima. Então, assim, ó, no último parágrafo aqui da tariscologia, acho que a melhor coisa para você fazer uma taris é, usando esse conceito da atribuição da causalidade, você mostrar, evidenciar os trafores da pessoa. É o que o professor Valdo faz com a gente, né? Sim. Ele às vezes acaba com a gente, mas às vezes Vai acabar ele com os levanta a trafores, gente. nossa. Mas às vezes ele acaba com a gente por causa da cosmoética destrutiva, né? É que tem que tirar aquela sujeirinha da gente para a gente poder deixar emergir o trafor, né? Porque se você deixar do jeito que está, o trafor nunca vai vir para frente, né? Então, eu tenho experiência disso ao longo desses 12 anos com ele aqui. Mas, assim, é mais ou menos isso. Então, se a gente conseguir natar, a melhor tares é essa. É você explicar para a pessoa, mas não é enaltecer, falar em verdade para a pessoa, não. Não é dourar a pílula, não, entendeu? Sim. Mas, assim, você destaca nela, observa bem e destaca dela algum trafor que ela tenha e que possa sustentá-la na sua autoestima, que ela possa ser protagonista da própria evolução dela. Resgatar, entendeu? O protagonismo da própria evolução dela. A explicação que você está me dando está relacionada justamente com a outra pergunta que eu ia fazer, que é a tariscologia. Tariscologia. É que você já foi fazendo uma correlação. Esses quatro aqui, mais ou menos, eu fiz junto, entendeu? Estão interligados, tem uma ligação. Estão interligados. E só uma dica para você, eu não sei se você já assistiu um filme, um conto chinês. É um filme chinês baseado em fatos reais. Encontro chinês? É um conto chinês, o nome do filme. Um conto. Um conto chinês. Conto. Não na numeração da contagem. Está anotado aqui. Que é baseado em fatos reais e tem tudo a ver com o teu verbete aqui. Rosa, na página 14, no Paradoxologia, explica esse primeiro paradoxo, o paradoxo de Simpson. Eu vou ler para você aqui. O que é o paradoxo de Simpson? Esse paradoxo mostra o cuidado que a gente tem que ter com as estatísticas, né, com as contas. Então, assim, eu copiei um exemplo aqui da internet para explicar, porque eu acho que fica mais claro. Então, assim, o exemplo é assim, suponha que um médico queira analisar o efeito entre 2 tratamentos, A e B, para combater o cálculo renal. Como resultados, ele obteve 78% de curados usando o tratamento A e 83% de curados usando o tratamento B. Da onde que saiu esse 78%? Eram 273 pessoas numa base de 350 pessoas. E aonde que saiu os 83 pessoas? 289 na mesma base, óbvio, né? 250. Aí, esses resultados indicam que o tratamento B é melhor que o tratamento A, concordam? Porque o tratamento B é 83% e o tratamento A, 78%. Não tem erro nenhum matemático aí, tá certo? Aí ele fez assim. Contudo, o pesquisador percebeu que deveria levar em conta o tamanho da pedra. E assim, separou os indivíduos com pedra pequena e pedras grandes. Os resultados seguem. Tratamento A, que foi o pior deles. Tratamento A, pedras pequenas, 93% de curados. Ou seja, 81 dos 87 curados com pedras pequenas, né? 87 pessoas que tinham pedras pequenas, desses 81 foram curados. Então a porcentagem foi 93%. Pedras grandes, dos 263 pessoas que tinham pedras grandes, 192 foram curados, ou seja, 73%. Tá certo? Tratamento B. Pedras pequenas, 87%, e pedras grandes, 69%.
Então, olhando aqui de novo, olha, só falar as porcentagens. No tratamento A, que foi o pior na primeira avaliação dele, deu 93 contra 87 do tratamento B. Entendeu? Então, assim, mudou a variável a ser pesquisada, mudou o resultado. É esse que é o tratamento, que é o paradoxo de Simpson. O cara descobriu um negócio desse. Ou seja, se você faz uma estatística globalizante total, dá um resultado. Se você picota ele em algumas questões, ele pode reverter o resultado. Então, o paradoxo é esse, a reversão da causalidade, da melhor escolha, enfim, do melhor caso. Entendeu? Acho bem interessante. Aí, cada vez mais, a gente tem que ter preocupação na hora de ler os resultados de pesquisa, né? Porque você nunca sabe. Por isso que a gente coloca aqui em algum lugar, a refutação. Né? A ciência convencional mesmo, ela já traz para a gente essa questão da refutação, porque essa pesquisa de causalidade, essa pesquisa de correspondência, a correspondência ainda é mais mecanicista, assim, né? Mas ela traz umas coisas assim, umas pilérias, né? Por exemplo, na Alemanha, isso é uma brincadeira, mas na Alemanha descobriu-se lá que o número de cegonhas tinha diminuído junto com o número de crianças diminuído. Diminuiu o nascimento também. Então, a cegonha que traz as crianças, entendeu? A cegonha é causa do nascimento das crianças, ou as crianças são causa para a cegonha. É claro que não tem nada uma coisa a ver. Né? Mas, assim, do ponto de vista matemático, está tudo correto. Entendeu? As duas têm correspondência, têm correlação positiva. As duas crescem igual. Na autoconsciencioterapia, eu fiz uma analogia com a autoconsciencioterapia, erro de autodiagnóstico. Sim, também né? tem. Também, né? O erro de autodiagnóstico, ou você dificulta a reciclagem, ou você vai, você vai para um... E qual é o problema do autodiagnóstico? É que a gente tem um prognóstico da gente, então todas as hipóteses levantadas, a tendência da gente é a gente ficar com aquela que a gente mais gosta, e não com aquela que é a verdadeira, ou a melhor, porque verdade é uma coisa muito difícil de você detectar, né? Então, assim, como é que a gente vai fazer? É fazer autopesquisa contínua. Então, o que hoje é o melhor que você encontrou de você, amanhã você vai encontrar coisas melhores, né? Acho que não tem outro jeito. Causalidade recursiva. Queria fazer pergunta para você. Eu deixei de falar uma resposta para você, que é a da causalidade desviante. Isso é coisa do meu amigo Descartes. Ele diz o seguinte, que você vai numa rede de causalidade, uma coisa causa outra, uma coisa causa outra, uma causa outra, e às vezes você se desvia do ponto principal, né? Mas você às vezes atinge um foco. Então ele dá um exemplo lá, que eu não sei se eu entendi bem, mas assim, que você atribui dores a determinada parte do corpo, e aquilo você vai fazendo deduções, né, de causalidade, nexos de causalidade com o cérebro e tal, você acaba sentindo dor no braço sem que você tenha, de fato, colocado o braço naquelas ações ali da sequência, entendeu? Então, é uma coisa meio difusa, assim. Eu coloquei porque era do Descartes, entendeu? Mas eu acho que não sei se vai ajudar. Ajuda, gente. O professor Valdo tem isso aqui também, no verbete anti-acaso dele. Tá? Esse é um item do verbete dele. Mas, assim, ele explica bem que a causalidade desviante, né, é você ir procurando, fazendo o silogismo, você vai fazendo. Né? E ele diz que o que explica, por exemplo, a sincronicidade intrafísica é essa causalidade desviante. Porque o que explica a causalidade? Entendeu? Tem uma coisa que a causalidade, não, desculpa, a sincronicidade. O que explica a sincronicidade? Acontece uma coisa lá, acontece uma coisa lá, acontece uma coisa cá, de repente tudo sincrônico.
Então, tem uma causalidade que é meio desviante. Você vai de uma coisa para outra, para outra, para outra, e acontece aquilo, de fato. Entendeu? A sincronicidade existe. Então, teria a ver com a serendipitia? Mais ou menos isso, a serendipitia. Porque serendipitia tem uma causa, tem uma concausa extrafísica aí. Né? Mas, assim, qual é a lógica, qual é a sequência lógica dessa causa, desse efeito? Porque a serendipitia e a sincronicidade é um efeito. Mas qual é a causa? É uma sequência de causas que se chama, no caso, sequência de causas desviantes. Que não tem, sabe, não é assim, eu saio daqui, vou para ali, eu sei onde eu vou. Não. A causalidade desviante é como se você fosse duplo cego, sabe? Você vai fazendo causalidade de uma, você vai para outra, vai para outra, vai para outra, e chega em algum lugar. Então, ela tem uma conotação extremamente positiva. Pode ter e pode não ter. Você tem que analisar. Tá, porque pela questão de ser desviante, me deu a impressão que ela fosse... negativa. Porque a sincronicidade ela pode ser positiva ou negativa. Entendeu? E o que explica, eu estou falando do que eu li no verbete antiacaso. O que explica a sincronicidade intrafísica, pelo menos, é essa causalidade desviante. É a rede, né? É a cadeia, que é uma cadeia. Né? É uma coisa que causa outra, que causa outra, que causa outra, que vai causando. É uma reação em cadeia. É uma reação em cadeia. Vai causando, e aí acontece alguma coisa. Isso pode ser positivo ou negativo. É porque a palavra desviante fica ruim. Né? A palavra desviante tem a conotação de alguma coisa. Eu vi também algumas coisas com esse sentido assim, de desviante. Então, eu vou aproveitar que eu estou com o microfone, eu queria saber na trinomiologia a coexistência pacífica do pensamento lógico com trinômio paradoxos, ambiguidades e incertezas. Porque pela lógica sempre se pensa que usando a logicidade clássica, né? Se chega sempre a respostas clássica. Muito seguras, né? Mas naturalmente é o inverso. É pela lógica clássica, né? Sim. E aí a gente tem aqueles 3 atributos, né? Da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Né? As propriedades podem ser sim ou não, verdadeiro ou falso. E aí não combina, não coexiste de jeito nenhum. Só que a própria matemática, a própria lógica clássica, ela teve que resolver uma série de questões pelos próprios paradoxos que ela mesma causava para ela. Né? Paradoxo de Zenão, uma série de paradoxos. E tem outras linhas de conhecimento, né, que são os paradigmas mais avançados, que são os paradigmas sistêmicos, onde tem um sistema, onde tem os paradigmas mais complexos, assim. E aí coexiste tudo. Então, por exemplo, olha para a gente aqui, a gente é uma rede. Né? Na nossa lógica, a gente tem paradoxos, a gente tem ambiguidades, a gente tem... E a gente coexiste com tudo isso, a gente compreende tudo isso e tem que e vai harmonizando tudo isso, né? A gente aprende a viver com 5 não, né? Então, o que é cosmoético? Uma vez eu já escrevi sobre isso. O que é o cosmoético? Quer dizer, a cosmoética não é sim nem não, mas, ao mesmo tempo, se você isolar aquele fato no único momento, no único ponto, existe aquilo é cosmoético ou não. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, a cosmoética, você vai ter que estudar o contexto, pode ser cosmoética aqui, pode não ser ali para alguém, entendeu? Você falar uma coisa para uma pessoa pode ser cosmoético, a mesma coisa para outra pessoa pode não ser. E você convive com isso. Né? Porque a vida é isso, né? E acrescentando a variável da multidimensionalidade. Com a variável da multidimensionalidade, e a multiexistencialidade. Ninguém segura mais. Quer dizer, amplia, né? Amplia. Ninguém segura. Rosa, na 4ª linha da parafatologia, lá no final, a ectoplasmia descontrolada como sendo causa de acidentes de percurso e o macro-PK destrutiva. Estava pensando, será que a causa mesmo não seria a falta de autopesquisa, autoconhecimento da pessoa? Estava pensando no caso de um intermissivista inadaptado, né, que ele desconhece o próprio mater pensene. Eu pensei também que talvez não fosse a ectoplasmia, eu pensei que pudesse ser a ectoplastia em si. Hoje, na hora que eu estava lendo, porque é o fenômeno todo, né, que acontece. Mas o que eu quis dizer aqui é assim, ó,
A ectoplasmia é uma energia mais densa, né? Uma energia mais assim, mais densa, que eu digo mais física, né? Mas é a pensenidade da pessoa, ela tem aquela energia mais densa, mas é a pensenidade dela que está gerando. Mas aí quando eu coloquei assim, que não é controlada, né? Por isso que eu falei, talvez não seja a ectoplasmia, seja a ectoplastia, que é o fenômeno da pessoa lidar com a ectoplasmia. Eu pensei nisso hoje, quando eu estava lendo o verbete, que talvez não fosse, sabe, pudesse fazer uma revisão. Não é a ectoplasmia que é o problema. Se bem que eu falei aqui, ela controlada pelo... Descontrolada. Não é? Ela é controlada. Então, assim, na verdade, eu estou chamando a atenção exatamente da pessoa, tá, Keiko? Da pessoa. Vendo ou não, né? Ela assume a responsabilidade das consequências. Entendeu? Porque assim, ela é como se ela tivesse uma ferramenta na mão, um tacape na mão, entendeu? Sim. E ela, se ela ficar desgovernada, se ela não governar, aí, obviamente que o governo da própria pessoa é a pensenidade, né? Sim. Então, mas a causa não seria a falta de autopesquisa? Tem no verbete, acho que anti-acaso também, não, intraconsciencialidade. O professor Valdo fala dessa mega... Eu coloquei em algum lugar aqui, agora onde que... Não vou achar. Na hora que você quer, você não acha, né? Ah, não, achei. Ele fala assim, ó, o mater pensene enquanto mega causação. Então, isso aqui não foi o que imagina se eu ia entender isso, né? Assim, não foi iluminação da minha parte, não. Eu li no verbete do professor Valdo, assim, quer ver, eu vou dizer exatamente como estava no verbete dele, que eu anotei aqui para falar. Estava assim, ó, mater pensene, : causa causorum, que na verdade é a causa de todas as causas, né? E a mega causação. Ou seja, o mater pensene, ele é a causa, que é isso que você está falando. Aqui no caso ele está falando... O mater pensene é a mega causa, mas a pensenidade é a causa de todas as questões, a causa primeira, né, da nossa causalidade. Então, o mater pensene, que é aquele pensene de raiz, aquele máximo nosso, aquela coisa mais mater, né, nossa, ela é a nossa mega causação, entendeu? É a que mais envolve causalidade. Acho que você está corretíssima de pensar nessa questão da pensenidade. Tá Rosa, só para complementar o que a Kiki perguntou hoje pela manhã na minha tertúlia, o senhor Valdo, bem no início, ele falou o seguinte, ó, quando a pessoa é ectoplasta, é bem intencionada, ele disse assim, sai de baixo. Tudo converge. Quando o ectoplasta é bem intencionado, sai de baixo. Ele falou bem assim a expressão. Tudo converge para as autorrealizações. Isso. Então, eu acho tudo que tem converge, a ver com, a ectoplasmia, então, é um elemento, é uma ferramenta que a gente tem para fazer coisas boas, né? Causar efeitos bons, organizadores, sim, e efeitos negativos para a gente, principalmente. Né? Rosa, muito bom o teu tema. Eu queria que você me ajudasse a entender aqui 2 pontos. Né? Primeiro, a questão da cosmoética. Você acabou de mencionar, se a gente isola o fato, aquele fato por si só, no momento que eu isolo o fato do contexto, já não é mais cosmoético. A gente poderia dizer que o fato de eu isolar aquele fato já não seria mais cosmoético. Não foi isso que eu falei, deixa eu só concluir, porque que eu acho que seja. Porque aí, pegando a segunda frase que você trouxe, que nós somos realmente complexos, cheios aí de trafores, trafares, mater pensene, toda a nossa questão polivalente. Se a gente exclui um fato onde a consciência executa esse fato e a gente exclui o fato do contexto, eu não tenho mais base para fazer análise desse fato. Não, mas olha só, o que eu falei é um pouco diferente, a minha intenção foi diferente. Se eu não falei correto, a gente vai ter que limpar agora. É assim, ó, a gente sabe que não tem mais ou menos cosmoético. Sim, ou é ou não é. Ou é ou não é. Isso. Mas, em cada contexto, você tem que fazer análise de contexto. Então, o que eu falei? Qual é a minha proposta? O que eu já escrevi? Tentei escrever alguma coisa sobre isso. É que você tem que saber, assim, você está num contexto. Okay. E aí você tem que decidir se aquilo é cosmoético ou não. Você tem que decidir, né? Um segundo depois, aquilo não pode não ser mais. Se mudar a direção, porque tem prosêmica e cronêmica. Sim. Se mudar a cronêmica, se 1 milímetro para o lado, já pode não ser. Sim. Entendeu?
É nisso que eu estou falando. Você tem que isolar assim, a coisa instantânea. Naquele momento, naquela situação, naquele contexto, com aquela pessoa, naquele assunto. Naquele momento. É um instante, não é nem momento, é instante. Sabe? É um negócio assim instantâneo. Okay. Porque senão você não concilia as duas coisas, aquela coisa de conciliar os paradoxos, né? Como é que a cosmoética é ou não é, e ao mesmo tempo a cosmoética depende do contexto. Entendeu? Então foi a forma como eu equalizei essa situação. Então, a cosmoética vai depender do contexto. O que eu falo para você pode ser cosmoético, o que eu falo para ela pode não ser. Sim, a mesma coisa poderia não ser. Mas naquele momento que eu falei aquilo para você, com você, naquele seu momento evolutivo, porque um segundo depois pode não ser, sim. Entendeu? Naquele momento, isolando, tem uma expressão que a gente usa, ceteris paribus, né? Fazendo o mundo parar, ficando só aquilo. Naquele instante, aquilo eu tenho que decidir, é ou não é cosmoético? Não tem outra saída, não tem mais ou menos. Sim. É igual aquele negócio que o professor Valdo sempre fala, não existe uma mulher mais ou menos grávida, ou ela está grávida ou ela não está. A cosmoética também, ou é uma atitude cosmoética ou não é. E aí, se você ficar com esse maniqueísmo, entendeu? Que isso é maniqueísta, né? É ou não é? Sem você ter essa possibilidade de varrer o instante, entendeu? Sim. Você fica maniqueísta. Então, você vai decidir, não, eu vou falar para a pessoa o que vier na minha cabeça. Porque isso é que é cosmoético, c'est glasnost. Aí, virou a cabeça, encontrou a Eliana, vai falar tudo que você vê da Eliana, sim, porque você já descobriu que a cosmoética é ser glasnost, então não pode ser diferente. Claro. Isso claro. Não é cosmoética. Já era, entendeu? Sim. Entendi. Entendeu? Então, para compatibilizar essa ambiguidade, é só você tendo esse raciocínio, é local global ao mesmo tempo, sabe? Quem tem um verbete assim do local... Localização. É do localização. Renzo. Sim, é do Renzo. Ele fez ele fez uma proposta. Um verbete localização. O que é isso? É você analisar o global e o local junto. Uhum. Então, aí, tirando isso, mas também ligado a isso, no momento que eu converso com as pessoas e eu não tiver essa visão local global, eu também aí vou incorrer em é o que mais a gente faz. Instantânea, né? Sim. Ou seja, se eu não analiso o contexto, aí que foi a minha pergunta inicial, se eu excluo aquele fato daquele contexto, você daquele pode, momento, porque você falou assim, isso é cosmoético. Não é. Não, você pode incorrer numa anticosmoética. Isso que mas é por isso que a gente tem aquele outro verbete do professor Valdo, assim, ó, errou, procura não errar mais. Sim. Entendeu? Eu não lembro qual é o verbete dele. Mas assim, errou, não erra mais, procura não errar mais. Entendeu? Porque errar, a gente vai errar até a gente aprender tudo, a gente vai errar muito. Ou seja, falando do erro, no momento que eu olho a pessoa e que eu não vejo ela dentro de um contexto, que eu já tenho a possibilidade de ver, eu já estou incorrendo de uma certa forma. Agora, por isso, Fabiana, que a gente tem a Conscienciologia, eu acho assim, é um corpus de conhecimento extremamente bem elaborado. Porque a gente tem o quê? Sobreparamento, a gente tem o autoconhecimento, a perda dos apriorismos, a questão da cosmofisiologia, entendeu? Porque é local, mas você não está bitolada naquele local. Você está vendo aquele local, mas está com tudo isso. Você está sobrepairando, você não está... E outra coisa, olha só o outro paradoxo que a gente vive. Você está sobrepairando, mas você sabe que está interferindo. Entendeu? Então, sobrepairar é não interferir, mas você sabe que está interferindo. Então, essas coexistências assim, de paradoxos, a gente vai aprendendo a viver sem muito conflito, né? Porque vai mas em relação ao contexto, aí entra a variável cultural, entra tudo. Mas a cosmoética, ela sobrepaira Mas o que é cosmoética? A variável cultural. Peraí, o que é a nossa cosmoética? É o substrato do que a gente compreende, que é o fluxo do cosmos, mas é fruto do que a gente sabe, da nossa aula memória,
no nosso paracérebro, entendeu? E do que a gente consegue enxergar no momento. Do que a gente consegue você não consegue enxergar o cosmos, sim, a não ser pelo seu banco de dados. Sim. Então, por isso que eu sempre gosto de frisar o seguinte: a priorismo não é a priorismose. A priorismo nós temos que ter. Se a gente não tiver a priorismo, a gente não enxerga nada em volta da gente, não sabe ler nada, não sabe observar nada, porque é o nosso banco de dados, são os nossos valores, o nosso conhecimento. O que a gente não pode ter é a priorismose, que é você congelar aquilo, e aí você não vê mais nada em volta, entendeu? Os apriorismos são, não, você tem um valor, por exemplo, eu prezo, vamos pensar, alguma coisa, eu prezo fazer verbete, tá? Mas eu não vou olhar para outra pessoa achando que só fazer verbete é a solução. Então, eu tenho que ter abertura, entendeu? Eu não posso congelar em ter que fazer verbete. Eu tenho que ter abertura que para o outro pode ser que a outra realidade seja melhor. Entendeu? Embora a gente convide sempre para fazer. Não, é que essa questão da paraculturação, ela se aproxima no processo cosmoético, de determinação. É cosmoético ou não é cosmoético? O que você falou antes? A paraculturação. A paraculturação é positiva e negativa, né? Porque a paraculturação você pode desmontar a cultura do outro, ou então você pode absorver. Não, a própria. Digo a própria, enquanto uma pessoa com discernimento ou não, para determinar, como tu dissesse, se naquele instante ou não é cosmoética. Aí você tem que a autoparaculturação. Sim. Ela é importante nesse sentido. É o local, né? Existe o aculturamento. A cosmovisiologia é isso. Isso. A cosmovisiologia é isso. Você exatamente. Faz paraculturamento. Mas, ao mesmo tempo, tu vive e interfere no processo cultural. Então, é o geral e, ao mesmo tempo, é o local. Gente, vamos lá. Ela estava querendo perguntar um tempão aqui que eu estou vendo. Só um instantinho. E a gente, depois eu estou com muitas perguntas aqui. Eu vou ter que fazer umas perguntas aqui, senão eu não vou vencer. Fala. Eu queria falar só de 2 erros que eu achei na página 14, só um minutinho. Na página 14? Antagonismologia. Na 3ª linha, estatística, está escrito errado. Aonde que está? Peraí, antagonismologia. 3ª linha. 3ª linha. Inferência estatística. Estatística está errado. Tá certo. E ninguém viu? Obrigada, viu? Tá, e... Nem o João Paulo, nem eu vimos. Na página 16, em causa diminuta. Aonde causa? Diminuta. Eu queria perguntar se é ressaltar determinada causa. Deixa eu ver aqui. Determina. Multicausal, ressaltar determinada causa. Peraí. A falácia de, no contexto multicausal, ressaltar determinada causa. Ok? Tá bom, obrigada. Aqui. A minha pergunta é sobre a fatologia, na página 13. O fato de análise associativa entre os fatos ocorridos no passado não necessariamente determinar o nexo causal. Quer dizer, como que acontece, não sei, como você acha que acontece na visita à parapsicoteca com o evoluciólogo? Se ao analisar todos os fatos que passaram, ele não consegue determinar qual vai ser mais ou menos as nossas tendências, como que ele faz esse calculismo? O que eu quis falar aqui é mais pontual, entendeu? Então, por exemplo, você tem lá, você faz uma série de rememorações. Então, eu tenho uma série de rememorações. E eu tenho alguns problemas agora que eu não sei se o que eu estou passando agora, estou criando, né? Se eu estou passando agora, é efeito daquela causa ou da outra. Por exemplo, eu rememorei duas questões. Então, não necessariamente. Será que aquilo foi causa mesmo? Será que por exemplo, o professor Valdo, uma época, falou que era muito reprimida. Muito, que isso era coisa dessa vida.
mas eu tenho rememorações de repressões de outras vidas. Então, assim, mas será que realmente a minha repressão dessa vida é o que eu rememorei de repressão da outra vida? Ou nessa vida o curso intermissivo já tinha limpado aquilo tudo, né? E aí eu vim nessa vida numa família diária, como mulher, enfim. E aí fiquei reprimida de novo. É óbvio que eu já tinha uma tendência, mas a causa pode não ter sido aquela que eu rememorei no passado. E pode ser o que aconteceu agora nessa vida, entendeu? Você fala de uma causa primeira, como se faltasse um referencial. A causa primeira, a causa primeira onde começou aquilo. Causa primeira a gente sabe que... Não, eu sei, mas eu entendi. Metafórico. Né? Seria isso. Ou então, pelo menos, a causa mais importante, a causa mais... Porque tem um lugar aqui que eu falo em hierarquia causal. Então, você tem uma quantidade enorme que podem ser causas de um determinado fator seu hoje. Só que aquelas causas ali, elas têm uma hierarquia entre elas, que é assim, qual é a mais forte, qual é a mais fraca, qual é que é mais preponderante, qual é que é menos, entendeu? Então, isso também você pode fazer a relação. Foi nesse sentido que eu falei. Tá? Rosa, posso perguntar? Pode. Depois da Neida, a gente vai voltar aqui, porque eu estou preocupada aqui. Tá bom. Aqui na página 16, tem essa relação aqui de 7 falácias, né? Você pode comentar número 5? 5? Efeito pela causa? Isso. Vou pegar aqui um exemplo que eu trouxe aqui. Olha só. Se você, eu estou até pegando exemplos assim que é comum, assim, né, que eu vi em textos, né? Então, por exemplo, a correlação educação sexual, o aumento da educação sexual nas escolas e o aumento de AIDS. Né? Então, se diz que o aumento da educação sexual na escola que é a causa do aumento da AIDS. Quando, na verdade, o que pode acontecer? É exatamente o aumento da educação nas escolas em função, é efeito do aumento da AIDS, entendeu? Então, é essa mudança aqui. Outro exemplo aqui, esse aqui é bem pilério, só para a gente, que é um exemplo bem assim, que até esse aqui é mais do que efeito pela causa. Esse aqui é um não causa pro causa, que é assim, não tem razão de ser de causa, né? Não sei se vocês perceberam essas falácias aqui, elas estão uma dentro da outra, às vezes, sabe? Por exemplo, o não causa pro causa é que não tem razão para a causa. Não tem razão para a causa, quando você troca a causa pelo efeito, também é uma questão de não ter motivo para aquela causa. Entendeu? Só que cada uma delas tem uma nuancezinha diferente, que pega um outro. E aí eu achei legal colocar todas. Mas, por exemplo, essa daqui, ó, esse exemplo aqui é bem interessante. Vendas de sorvetes. Quando as vendas de sorvetes crescem, a taxa de mortes por afogamento na praia também cresce. Então, moral da história, tomar sorvete, morre afogado. Ótimo. Entendeu? Então, assim, tem correlação, mas não tem causalidade. Entendeu? Deixa eu ver, aqui na problematização, bem no finalzinho aqui, ó, você fala da questão da educaciologia, né? Gostaria que você comentasse isso aí. Problematização. Na mesma página. Na área da educaciologia, as crianças é terem impostos aos alunos, seja de fracasso escolar ser efeito somente da falta de esforço, motivação problematização. Pessoal. Isso. Entendi. Isso é bem interessante, né? Então, foi nesse livro aqui que eu li, sabe, que me chamou a atenção e que eu quis botar essa problematização. É claro que é um livro inteiro, eu não resumi o livro, né? Eu só peguei a ideia central aqui. Então, deixa eu ler aqui de novo, aqui, Neida, para poder Então, na área da educaciologia, as crenças heteroimpostas aos alunos, seja de um fracasso escolar, ser efeito somente da falta de esforço e motivação pessoal para o estudo, ou de um sucesso ser consequência apenas da inteligência e da educação, inibe a autoavaliação real da própria condição mesológica estudantil e o levantamento das responsabilidades alheias. Então, assim, ó, é muito comum de você ver, os próprios alunos já introjetam isso neles.
Eles acham que se eles foram mal na prova, eu não fiz o esforço todo. Às vezes ele até fez o esforço, sabe? Mas a sociedade, a escola, os pais, eles cobram mais esforço daquilo. Às vezes a pessoa está com problema de entender, de cognição mesmo, né? E outra coisa assim, mais séria é que se a pessoa atribui a si uma determinada incompetência, ela já vai para a escola como se fosse intuitivamente, assim, incitamente, já desmotivada e vai acabar produzindo o fracasso dela. Seria mesmo a questão da baixa autoestima que tu comentou com a Ana. Então, aqui, olha, eu achei muito interessante, porque o fracasso escolar tem uma infinidade de causas. Por exemplo, uma das principais é o sistema escolar em si. Entendeu? Outra questão séria também, que eu nem coloquei aqui, é a paragenética da pessoa. Né? Então, às vezes, a pessoa se esforça ao máximo e não vai. E não vai. Né? Tem pessoas que se esforçam beça, por exemplo, numa determinada matéria vai bem, na outra não vai. Tem um que não se esforça nada e vai bem. E aí, os outros entendeu? Como é que fulano aprendeu? Então, isso é um problema sério. A questão da genética é importante. Às vezes a pessoa, porque a pessoa não está motivada. Às vezes a própria pessoa não se motiva. E o mais dramático que a gente lê no livro é o seguinte, que o próprio aluno, ele assimila o que os outros falam dele. E aí, sabe, é uma lástima no caso. Ele cria a expectativa do outro. E aí, por isso é que eu acho que a gente pode reverter isso, usar isso a favor da gente. E a proposta do livro é essa também, é que o professor use isso a favor da motivação. E a gente aqui fala da Thales, né? Por isso que eu terminei com a Thales. Tá bom. Obrigada. Gente, agora eu vou pedir licença a vocês, mas eu tenho que terminar aqui. Na fatologia, 12ª linha, poderia falar mais das dificuldades pesquisísticas de determinar variáveis correlatas, levantar possíveis causas e separar as mais relevantes? Isso aí é a razão de ser das nossas pesquisas, né? Porque assim, não vamos colocar nenhuma questão assim na área da matemática ou da área da física, não, porque a gente vê que restringe mesmo, se bem que na área da física, na área da matemática, as correlações, eles têm, por exemplo, as fórmulas, eles não têm a pretensão assim de determinar causa e efeito, eles têm a pretensão de ver as correlações que existem, né? Então, massa é igual a velocidade, como é massa vezes velocidade, aquelas fórmulas lá da mecânica, né? Deslocamento igual a massa vezes aceleração. Aquilo ali, ele sabe que tudo tem uma relação com a outra, mas quem que causa quem? Sabe? Aí não tem essa pretensão de estudar a causalidade. Mas, assim, se a gente pensar na nossa questão aqui, né, mais humana, mais sociopolítica, né? Então, para você, onde é uma rede de interconexão, você imagina, para você começar a estudar a causalidade, você, de alguma maneira, tem que começar a criar um modelo, a selecionar variáveis, né, a fazer recorte, né, de variáveis, assim. E aí, isso é uma coisa difícil. Aí, depois, você tem que, pela observação, começar a observar os fatos que se repetem, né? E as regularidades, né, que ocorrem, para começar a levantar hipóteses. E aí vai ter que levantar uma infinidade de hipóteses, que também não é muito fácil, mas é mais fácil você levantar hipóteses. O mais complicado é você usar a sua racionalidade, usar o seu sistema, sua observação, para começar a eliminar as hipóteses que não têm cabimento. Tá certo? Então, por exemplo, naquele caso que eu li aqui, do álcool com o câncer de... Então, para começar, tá ótimo, né? Você vai lá, faz a correlação. Não, eu percebi que um monte de gente que morre que toma álcool, que é alcoólatra, acabou morrendo de câncer de pulmão. Para começar, a pesquisa é válida. Mas aí você tem que fazer, vamos levantar outras hipóteses, vamos olhar para o entorno, vamos ver se tem alguma outra relação com o alcoolismo, né?
E aí você vai estruturando outras hipóteses, vai incluindo outras variáveis que não estavam inclusas ainda e vai ampliando a sua pesquisa. É mais nesse sentido. Agora, esse é o problema de estudar correlação e causalidade. Esse é o problema genuíno desse estudo, que é isso. É você fazer um recorte da realidade, é você levantar hipóteses e depois eliminar a hipótese para ficar com para chegar em alguma conclusão mais favorável, né? E uma coisa, e aí por isso é que a ciência tem aí os filósofos, né? Uns dizem que por exemplo, a relação de ideia ideativa, aquilo sim existe causa e efeito, porque aí é aquela coisa das fórmulas de matemática, né? Do modus ponens, né? Você tem uma proposição, se essa proposição implica outra, se essa é verdade, então você tira outra. Isso não tem dúvida, mas isso é só no campo das ideias. No campo da realidade, que é o David Hume que fala sobre essas questões. Como é que você vai penetrar na realidade, nos fatos, para você ver se aquilo é causa mesmo ou não da outra? Então, o que você tem que fazer? Você tem que observar, ver as irregularidades, levantar hipóteses, depois eliminar hipóteses que você vê que não... Aí tem, por exemplo, eliminação de hipóteses, uma das que eu vi, tem várias, uma das que eu vi. Por exemplo, você tem um contexto, aí você imagina que A é hipótese para B. Aí o que você faz? Na verdade, não é só uma causa, são várias causas. E aí você tira um determinado elemento daqui. Se aquilo mexe no resultado, né, o que você pode concluir? Aquilo não era causa para aquele resultado, porque se fosse causa suficiente para aquele resultado não teria mexido, né? Entendeu? Então, assim, ele não é necessário, quer dizer, aquilo não é causa para aquilo lá. A causa deve estar nas outras, tá certo? Então, tem vários tipos de... Não sei se eu embolei aqui agora, mas se você tira aqui, você tirou, né? Então, aquilo ali foi retirado. E aí, mexeu ali, né? Então, aquilo não é causa. Pois é. Tá certo? Então, não é causa. Porque se ele fosse causa... O que ela quis dizer é que seria uma das causas. Quando você tirasse, aquilo ali permaneceria a mesma coisa, porque ele não mexeria com aquilo. Agora sim. Entendeu? Então, se você tirou e mexeu aquilo ali não era causa, porque se fosse causa, ele não mexeria, entendeu? Então, vamos lá. Fatologia, 12ª linha, página 12, sexta linha. Poderia ampliar o fio de Ariadne? O fio de Ariadne é um mito grego, né? Onde Ariadne se apaixona lá pelo Teseu, que o Teseu aí foi oferecido, ela era filha de um rei lá, e ele foi oferecido para um minotauro que vivia num labirinto, e ela se apaixonou por ele, não queria que ele morresse, porque quem entrava naquele labirinto, o minotauro papava e não tinha saída. E aí ele foi isso é a fábula, né? Foi lá no oráculo de Delfos, então eles falaram para ele que ele seria salvo por um amor, assim, tal. Então a moça foi propor a ele que se ela salvasse ele, se ele levaria ela para Atenas e tal. E aí ele topou, né? Aí o que ela fez? Ela deu uma espada para ele e deu um novelo de linha, e ele foi entrando por aquele labirinto e desenrolando aquilo, porque aí ele conseguiu voltar. Agora, qual é a metáfora para o nosso caso? Né? Para o nosso caso, assim, você tem uma situação problema, e aí você vai desenrolando o fio. De uma causa, você vai para um efeito, desse efeito, você vai para o outro, até você encontrar a conclusão, que é a saída do labirinto. Por isso. Agora aqui, ó. Isso na realidade seria muitas vezes a explicação do porquê algumas atitudes e alguns fenômenos acontecem com a gente. Que a gente tem
aquela maneira, aquela forma viciada, errada de atuar, e aquilo lá atrás, vai então amarrando você vai você, desenrolando né? o novelo, Isso. você vai conseguir chegar Muito bem, na Fabiana. hierarquia da causa, que é Então, justamente nem todo o salto. fio de Ariadne salva a gente. Isso Tem aí. um fio de Ariadne que bota a gente no buraco. Isso aí. Né? Isso aí. Que é esse fio que a gente construiu para a gente mesmo e volta para o passadão, passadão fedorento. A gente tem que voltar para o passadão bom, porque segundo o professor Valdo, a gente é muito melhor do que a gente é. Então, né, confiando nessa premissa, pelo menos no curso intermissivo a gente era melhor. Então, que a gente tem que cortar o fio de Ariadne do curso intermissivo para trás e voltar para o curso intermissivo, né, para a gente, né, melhorar um pouquinho. Cortar não seria o caso, mas dar uma boa melhorada nele. Então, aqui, olha, na fatologia, página 3, primeira linha, o que é a exumação da presença latente? É assim, olha, a exumação da presença latente é uma metáfora também para você, para o autoconhecimento, né? Até certo ponto é uma metáfora. É você tirar de dentro do que está acontecendo com você um autoconhecimento. Por quê? Porque todo avanço, ele é sempre precedido de uma causa, e aquele momento que você está vivendo vai ser causa para o futuro. Então, o importante é você tirar de dentro de você mesma a verdade que existe ali em você, né? A verdade relativa daquele momento, tá certo? Então, a presença latente é uma metáfora de você ver quem é você mesmo ali naquele momento, tá? Para você ver. Aí você faz uma volta ao passado para você ver qual é a causa daquilo, porque aquilo vai interferir no teu futuro, tá? Então, tem a ver com o que você falou. Deusa Minerva, Rosa Nádia, lembrou disso, hein? Meus sinceros parabéns pelo verbete. Pô, todo mundo já tinha esquecido isso. Na página 12, última linha, aborde, por favor, os estereótipos causais. Eu tenho aqui um exemplo. Espera aí, deixa eu ver aqui. Se não achar, a gente vai falando. Na hora que a gente aqui na hora não vê Mas não tem problema. Os estereótipos causais, deixa eu ver se... os estereótipos causais eu botei para cá, que sorte. É assim, olha, quando você tem um estereótipo, é mais ou menos o valor, ou os apriorismos, assim, que você avalia o que você vê de acordo com aquilo que você tem. Aí tem um exemplinho que eu estava procurando aqui, mas achei aqui. Que é assim, olha, é um exemplo que eu peguei de um livro aqui, que é assim, olha, numa cidade, se você tivesse uma informação assim, ó, bateu um táxi, sofreu um acidente. Se eu te desse a seguinte informação, na cidade você tem 85% de táxis verdes e 15% de táxis azuis. E esse é o total da frota, né? Dentro do total da frota. O que você ia imaginar? Qual a propensão sua de falar que o táxi que bateu era verde? Agora, se eu tivesse dado a seguinte informação, 85% dos táxis que batem na cidade são verdes e 15% dos táxis que batem na cidade são azuis. Qual é a possibilidade de você achar que a reação sua é diferente, tá certo? Porque você vai ficar já impressionado que o táxi... Aí teria que trocar as porcentagens, né? O verde seria 15%, né? Então você já trocaria imediatamente. Você acharia que, se eu informar que 85% dos táxis que sofrem acidentes são de determinada cor, se você quer saber a cor de um que bateu, você já vai achar, não, então você já tem a tendência de falar lá, quando a gente sabe que todos eles têm a mesma possibilidade. Entendeu? Então, é mais ou menos isso, é isso que é o estereótipo. Eu estou dando exemplo de um exemplo aqui
que eu vi, mas a gente pode até arranjar exemplos nossos aqui mesmo, né? Rosa, o estereótipo vem de estéreo, né? Estéreo é vazio. Não sei se tem uma relação vem de com forma isso. Também, né? De um padrão, né? Um padrão idealizado, né? Que não corresponde. Tá certo? Mas assim, são as coisas que você pensa, né? Que Rosa Nada, é você e a verbetógrafa Simone Zolé, em tertúlia passada, reencontro duplista, não compreenderam muito bem minha mensagem. Eu e minha dupla estamos consciencialmente juntos desde 2008, quando ela tinha apenas 13 anos. Só agora, maior de idade, pode bancar um namoro conscienciológico aqui em Goiás. Senti naquela hora estereotipado de esquisito, até por consciências intermissivistas. Fiquei misantropo por um tempo, nessa condição intrafísica. Espero que essa TARE seja lida online hoje. Então, tá bom. Olha, apesar da gente não ter falado seu nome, a gente aqui fala o que a gente sente. A forma como você escreveu, e aí tem uma responsabilidade também, né, da hora que a gente escreve, porque na forma como ele escreveu, parecia que não estava assumindo publicamente. Eu não me lembro mais nem como é que estava. Eu lembro disso. E né? Faltou então, informação. Agora ele está falando uma outra coisa para a gente. Então, olha, se a gente cometeu, se a gente deixou você de uma maneira, se houve estereótipo da nossa parte aqui, a gente pede desculpas a você e não fique misantropo, não fique com medo do mundo, não. Tá certo? Em frente aí, mas eu acho que... Pois é, falou que não tinha assumido publicamente o duplismo, aí a gente fez algumas conjecturas, mas eu acho que ficou claro que a gente só fez conjecturas, a gente não podia... A gente até falou, se a pessoa estiver ouvindo, se não for isso mesmo, a pessoa volta a encontrar com a gente. Ainda bem que você falou, né? Então, sempre que acontecer alguma coisa assim de desencontro, de falta de entendimento, você volta a falar, tá bom? Agora, o ideal é que fosse no mesmo dia, né? Para a gente entender melhor a situação. Até porque ficou faltando realmente, informações que ele passou agora não foram colocadas. Isso ajuda a gente a entender o contexto, né? A gente está falando de contexto, importante a pessoa trazer a informação mais completa possível para a gente chegar mais próximo. Mas, de qualquer modo, acho que ele já esclareceu, a gente já esclareceu, a gente pede desculpa em público, não tem problema, né? Então, tá bom. Professora Rosa, para a fatologia, página 13, primeira linha. A atenção à sinalética energética para a psíquica, poderia dar exemplos? A questão de sinalética energética, eu acho até que eu fui muito tênue nesse item. Porque o que é a sinalética energética, né? É você determinar e sistematizar sinais que te dizem alguma coisa. Então, na verdade, aqueles sinais são causa para alguma coisa que você tem que interpretar, que tem que inferir, tá certo? Então, exemplos, não sei que tipo de exemplo você quer, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo genérico, não é meu. Se você tem, em determinada situação, uma pontada na cabeça, e aquela pontada, sempre posteriormente, ela é seguida de uma coisa, um fato desagradável, né? A nossa falácia lógica aqui, que tem, né, que pós-rock, ela diz para você ter cuidado, porque depois de um fato ver a outro, não necessariamente aquele outro é efeito daquele primeiro evento. Mas a sinalética, ela depende disso. Você tem que aí registrar, por isso que o professor Valdo, quando deu essa noção para a gente, ele sempre fala, anota anos a fio, porque só depois que você anotar muito, é que você vai ter a convicção de que aquele sinal vai te indicar algum efeito, né? Que aquilo é causa, aquilo é um sinal, um aviso para acontecer alguma coisa em seguida. Então, é isso aí, é para a gente prestar atenção, e depois também com o parapsiquismo você começa a adquirir uma confiança íntima, né, que é um raciocínio parapsíquico que eu coloco aqui, que derruba muitas dessas questões que a gente está estudando aqui, né? E o que eu chamo de raciocínio parapsíquico? Foi uma experiência que eu tive até no complementário, onde eu vi a consciência chegar
assimilar, não era nem a EPICOM principal, era uma coadjuvante, a pessoa assimilou aquela consciência, acoplou com ela, eu vi acoplando, eu vi desacoplando, vi se afastando, vi tudo. E aí, na hora de registrar, eu registrei, é um raciocínio parapsíquico. Não adianta ninguém me dizer se aquilo é certo, errado, se aquilo é verdadeiro, se é falso, porque o raciocínio, né, matemático, lógico, você precisa, né, de condições de falso, verdadeiro, de saber de onde aquilo vai, as regras de dedução, regras de inferência. Aquele raciocínio, para mim, parapsíquico que eu chamei, aquilo é um parafato, aquilo é real, é uma convicção íntima, não tem outra hipótese. Quem quiser me chamar de maluca, me chama, porque não me abala, não me afeta, eu tenho convicção daquilo para mim. Entendeu? Então, é esse tipo de questão. Então, esse raciocínio parapsíquico, essa convicção íntima da sinalética energética, ela é importante. Mas ela não pode ser banalizada. Então, ela não pode ser assim, senti um arrepio, então eu estou com assediador. Senti um banho de energia, então eu estou com amparador. Por quê? Porque o assediador também sabe dar banho de energia. Então, tem que ser bastante criterioso. Tá certo? O fato de, em nossas pesquisas, ficarmos na superficialidade tem causa no passadão religioso, onde aceitamos sem questionar? Eu penso que sim. Eu penso que sim, que tem, mas não é só isso, não. Eu acho que tem também o que a gente está falando aqui, sabe? São os nossos valores. Às vezes você veio até da nobreza, você veio do militarismo, mas você às vezes não tem o hábito de questionar, você não tem o hábito de estudar. Você veio da plebe também, né? Porque às vezes o ato religioso do passadão, nas religiões, estudava-se muito. E onde se estuda muito, levanta-se muitas hipóteses também. Se bem que lá tem aquela questão dos dogmas, né? Mas mesmo assim, eu acho que pode não ser só passadão religioso. Eu acho que tem, vamos chamar assim, uma grande possibilidade de ser, mas como a gente está aqui nessa demanda aqui, né, de fazermos pesquisa e da descrenciologia, a gente não vai ficar só com essa hipótese, né? Vamos levantar outras hipóteses, tá? Você compreende que a não linearidade em teoria de sistemas dinâmicos matemática explica as interpreções via conceitos e de atratores? Esse é um matemático, caramba, estou falando com outro matemático aqui. Você compreende que a não linearidade em sistemas dinâmicos da matemática, sim, sistema dinâmico, explica as interprisões via conceito de atratores? Olha, meu amigo, eu nunca tinha pensado nessa questão. Pensando agora, esse conceito de atratores, né, que a gente chama aqui das atrações, os afins se atraem, eu penso que é um sistema dinâmico, sim, porque não pode ser linear. É aquilo que a gente estava falando no início, né? Você está numa rede, né? É um sistema, o sistema de rede, o paradigma sistêmico, ele é um paradigma dinâmico. Então, você mexendo numa influência, você vai influenciar todos os outros. Então, atraindo, um polo atraindo, você vai atrair toda uma região em volta. E aí, essas questões das interprisões, eu acho que pode acontecer isso sim, quando você fica enredado nela. Porque, assim, atratores a gente vai atrair sempre. Mesmo quando você for desperto, você vai estar sempre atraindo, né? Agora, compete a você se manter na sua rigidez pensênica para você não cometer interprisões, tá certo? E você não atrai só coisa boa, você atrai coisa ruim também, senão você não vai fazer assistência, né? Então, tem uma verdade, quer dizer, explica a interprisão, mas não explica só a interprisão, né? Explica, por exemplo, a interassistência também, tá certo? Na minha opinião. Depois a gente conversa mais quando você vier aqui. Professora Rosa, poderia, por favor, expandir na fatologia, página 13, quinta linha, de baixo para cima, as correlações causais contrárias à intuição? Eu também tenho um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Eu tenho aqui, eu lembrei de um. É uma coisa assim até... por exemplo, eu queria dar um conscienciológico. Deixa eu ver se eu me lembro aqui qual foi o que eu coloquei conscienciológico aqui. Também não foi conscienciológico. Então, vou dar uns exemplos não conscienciológicos. Por exemplo, quando o governo Lula começou um rendimento muito grande, né, econômico, né? E a intuição da gente dizia o quê? Que foi o Lula que fazia aquela... Que foi a causa, né, o governo dele, as implementações governamentais dele, que foram as causas daquele fluxo evolutivo, né, do rendimento evolutivo aí financeiro, aí, evolutivo das finanças, né? No entanto, a gente sabe agora que aquilo foi contextual. Era uma época onde que globalmente, né, havia uma expectativa, uma mudança, e que aquilo foi ocasional, foi uma oportunidade de que qualquer que fossem as regras políticas, os governantes, aquilo teria dado certo. Certo? Isso é um tipo de contrário às intuições. Outro também que tem, pode falar. Que a gente está... Mas aí tem uma outra coisa também, e ele entrou nesse momento. Né? E tem algum... mas ele não foi a causa. Né? Tem alguma sincronicidade também, né? Então, vamos lá. Eu vou defendendo a ideia, não é só contextualizando aqui. Eu vou correr aqui, porque eu tenho só 4 minutos para fazer um monte de perguntas aqui. A verbetógrafa Rosa Nader, entre tantas variáveis responsáveis por inúmeros efeitos em nossas vidas, existem as variáveis extrafísicas multidimensionais, óbvio. Como podemos ficar mais atilados às correlações entre parafatos e fatos vivenciados no dia a dia? De que maneira otimizar nossas cosmovisões frente às ocorrências diárias, tanto benignas quanto patológicas? Olha, eu considero a sinalética energética, o estabelecimento da sinalética energética importantíssima, e ficar atento a qualquer coisa e anotar tudo. Eu acho que não é fácil, você que tem uma vida atribulada, gente que tem uma vida atribulada aqui, ficar anotando tudo, mas é extremamente importante você fazer isso. E fazer o desenvolvimento, de alguma maneira, no tapa do parapsiquismo. Eu sinto muita falta. Uma outra coisa que eu aprendi a fazer, que eu estou aprendendo a fazer, né, é você fazer o relaxamento onde você está. Eu vivo tão assim, pronta para resolver alguma coisa, tão tensa, mas não é tensa por dentro, em prontidão, assim, que eu tenho dificuldade de deixar a energia do local me dar sinais. Então, eu tenho que deixar mais o meu corpo mais assim... A cabeça pode estar rodando, mas o meu corpo mais relaxado, para poder eu sentir mais o que está ocorrendo no entorno. Tá certo? Então, é isso. O professor Valdo uma vez falou para mim que eu tinha que fazer isso. É fazer o relaxamento, é ficar relaxada sem ficar relaxada. Entendeu? Não sei se dá para entender. É ficar o corpo relaxado, a cabeça antenada. E eu não fico, eu fico assim sempre pronta para fazer alguma coisa. Tá? Para enriquecer a discussão, gostaria de citar um exemplo de um professor de estatística. Foi feito um estudo correlacionando o movimento migratório dos pássaros do ciclo do Sol. Alguém resolveu, durante uma aula, atribuir a migração de pássaros como causa do ciclo do Sol. Eu venho que esse tipo de falácia está muito associado ao processo religioso. Sim, claro que está. Aquela outra metáfora parecida com essa, aquela que toda vez que o galo canta, o sol, logo ele aparece. Então, é o canto do galo que faz o sol aparecer. É outra falácia. E para contribuir um pouco mais com a discussão da consciência livre, eu vejo o conhecimento como sendo um fator determinante sobre a capacidade de ação dessa consciência. Por saber mais, ela pode fazer mais no cosmos. Eu também concordo com você. Eu acho que você, no final, não sei se ficou entendido o que a gente falou, mas mais ou menos foi isso. Que a compreensibilidade dela é a compreensão maior.
Professora Rosa Nádia, preciso de um conselho urgente. Opa! A minha pergunta não tem nada a ver com o verbete, mas é uma ajuda muito pessoal. Moro em um apartamento e peguei na rua 4 cachorros de porte pequeno que estão comigo. Esta semana salvei outro. É uma fêmea. Já consegui as vacinas e a castração. Uma vizinha vai levá-lo para um lar provisório e uma feira de adoção. A senhora acha que estou fazendo certo? Não tenho como ficar com outro cachorro, pois é porte médio grande, mas me sinto culpada. Poderia, por favor, me aconselhar? Eu não vou te aconselhar, eu vou te dizer o que eu faria. Eu levaria, sim, para eles. E eu não sei nem se eu ficaria com os 4, se meu apartamento fosse pequeno. Eu acho que você tem que pensar que é melhor para eles também, que não é ficar só com você. Mas a gente não tem muito tempo para aprofundar, senão eu dava a palavra para você. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Aqui a gente faz isso. Tem pessoas aqui na comunidade conscienciológica, né, que pegam os animais, dá um trato nos animais e põe para doação. Esse é o encaminhamento. A gente tem aqui aquele trinômio, né? Acolhimento, orientação e encaminhamento. A gente não vai orientar o cão, porque ele não vai aceitar nenhuma orientação sua. Mas dentro desse princípio, a gente pode fazer o acolhimento e o encaminhamento. Se para a consciência a gente não fica com a consciência agarrada, né? A gente acolhe, orienta e solta e acompanha. Com o cão, a mesma coisa. Fatologia, página 12, 7ª linha. A boa-fé é o sentido subjetivo, intenção interna, ou objetivo, regra de conduta. Poderia expandir? Sim, a boa-fé, ela está dentro das crenças, dos apriorismos, dos valores pessoais e que não levam muito a nada. O que a gente tem aqui de muito importante é conquistar o autodiscernimento. Então, a gente procura desenvolver o nosso autodiscernimento e acabar com a apriorismose, ficar só com um banco de dados da gente, mas com a cabeça aberta, com a cabeça livre para poder assimilar qualquer novo conhecimento, para aprender nova situação e saber interferir. Professora Rosa Nádia, gostaria de saber a sua hipótese sobre se o assunto que está sendo na tertúlia de hoje foi inspiração ou o assunto já trazido pelo curso intermissivo. Para mim, o assunto está sendo bastante idiosincrático. Achei interessante, esse idiosincrasia, não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque eu não sei como é que está. Depois a gente tem que ver. É da minha terra, da onde eu vim, de Niterói. Achei interessante, da minha terra que eu digo, da segunda terra. Eu nasci em São Fidélis, morei 20 anos lá em Niterói. Achei interessante também o fato de ontem estar refletindo justamente sobre as relações de causalidade com as sincronicidades. E hoje, tal assunto vir a ser debatido na aula de hoje. Então, esse idiosincrático, para ele, deve ser alguma coisa sincrônico, mas não é idiosincrático, eu acho, né? Já pude constatar esse tipo de sincronicidade inúmeras vezes ao assistir outras tertúlias, o que presumo ser também corriqueiramente constatado por outros tertulianos e teletertulianos. Olha, eu acho ótimo que você tenha entrado no fluxo, eu fico contente com isso. Eu tenho convicção íntima de que a gente discutiu muito essa questão da causalidade, talvez não estatisticamente, assim, né, de correlação com causalidade. Mas imagina, a gente entrava nas parapsicotecas para ver todos os cacos que a gente fez e tudo que ela causou na gente, naquele momento, para a gente poder desfazer aqueles cacos que estão lá atrás. Cacos que eu estou falando é coisas que não são nobres, né? Então, assim, o desfazer aquelas interprisões, elas são causas para hoje, para a gente ter feito, conseguir continuar no curso intermissivo e conseguir chegar aqui hoje e você aí está vendo a sua tertúlia. Só que a gente também não pode esquecer de que muitos de nós fomos filósofos de outras vidas, matemáticos, e desde Aristóteles já se discutia essa questão da causalidade, tá certo? Então, eu parabenizo você aqui por ter entrado no fluxo. A gente conta aí com vocês todos para as próximas tertúlias. Eu gostei muito da participação de vocês. Peço desculpas da correria no final aqui, mas é que a discussão tomou um rumo e a gente não conseguiu cortar a tempo.
Eu agradeço muitíssimo a vocês presentes, me ajudaram muitíssimo aqui a desenvolver o tema, com as perguntas e com as colaborações, com os exemplos, com as pontuações. Aos verbetógrafos, aos tertulianos, novamente, eu quero agradecer muitíssimo e contar com vocês na participação dos próximos verbetes. Amanhã a gente tem ainda um novo verbete, mais ou menos, né? Não é muito nesse tema, mas é um tema bem importante também, que envolve uma certa sincronicidade aí com esse tema, porque, afinal de contas, a causalidade é uma questão organizativa também, né? E a gente, então, passa para os nossos comerciais. Obrigada, professora Rosa. Pontuações da tertúlia de hoje. 18 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 13 perguntas online. Hoje teremos recado da professora Eliana sobre o Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Essa interessantíssima tertúlia, né, chegou até você, teletertuliana que está em casa e que enviou perguntas ou apenas acompanhou, graças aos mantenedores, graças aos mecenas cosmoéticos, que são os associados do programa Amigos da Enciclopédia. Por quê? Porque são esses recursos, né, oriundos deste programa, que hoje tem mais de 460 associados, que mantém a estrutura, mantém a transmissão, mantém todo o funcionamento deste tertuliário e transmissão das tertúlias. E também a entrega de um verbete aqui diariamente, gratuitamente para todos vocês. Então, a gente pede que você, que está se beneficiando, usufruindo, aproveitando este aporte, que você possa, então, ser também um mantenedor, colaborar, né, consigo próprio, na verdade, é um investimento em si mesmo. Se torne amigo da Enciclopédia. Ligue aqui para o CAEC, no telefone 45 35 25 26 52 e peça mais informações de como se tornar amigo da Enciclopédia. Ou também entre no nosso site www.enciclopediadaconscienciologia.org e lá você encontra facilmente um link com mais informações e como fazer a sua adesão. Muito obrigada. O próximo verbete será ordenação, especialidade auto-organizaciologia, da verbetógrafa Fátima Fernandes, de Belo Horizonte. Obrigada a todos, uma boa tarde.